Bom, para finalizar esse primeiro bloco do programa hoje, vamos conversar com o Rui Simo. E aí, Rui, tudo bem? Tudo. E aí, como é que está no INSS, algumas novidades? Porque nós sabemos que a reforma foi para o Baliléu, né? Só o ano que vem. Esse ano, Esse ano que vem, só o ano que vem virá, com certeza. A Previdência está hoje inviabilizada, né? O que se quer é que não aumente esse déficit, pelo menos até a próxima reforma. E, inclusive, a própria Previdência está tomando algumas providências internas. Veja o seguinte, hoje, se uma pessoa quiser agendar uma aposentadoria por idade, já não consegue mais, não tem agendamento. Porque o governo está concedendo isso, entre aspas, automaticamente. Né? Então, esse automaticamente significa que no contato com o INSS, a pessoa, por telefone, agenda essa aposentadoria e eles despacham o benefício pelos dados que tem lá. Só que esses dados, eles são muito inconsistentes. O cadastro das pessoas está muito bagunçado lá na base de dados da Previdência. São falta de elementos, a data de nascimento não confere, o nome da mãe está abreviado, às vezes não tem o nome da mãe, CPF inexistente. Então, qualquer coisinha que não esteja 100% completo o cadastro vai trancar a concessão. Mas o governo fez isso porque há muitos anos não contrata funcionários. Então, criou um descompasso muito grande entre o aumento, esse fluxo maior de concessão de benefícios, o aumento dos serviços e, contrariamente, a um déficit de servidores que estão se aposentando e não há uma contratação. O cálculo para esse encontro de contas não foi feito. Isso é uma coisa praticamente corriqueira no serviço público, né? Esse descompasso, entra governo, sai governo e esse acha que vai fazer melhor que aquele. Essa estava chamada solução de continuidade, né? Quer dizer, o que é a solução? Tu desmancha aquilo que vinha continuando, quer dizer, esse é o grande problema desta troca de governo. Perfeito, exatamente. Então, esses desmandos acabam ocasionando, tendo reflexos dentro da própria estrutura do INSS. Uma novidade, segunda-feira agora, dia 21, foi extinto... Dia 20... hoje é dia... Hoje é quinta, 21. Quinta, 21. 18. Segunda-feira passada, 18. 18, 19, 20, 20, hoje é 20, 21. Eu queria dizer... Dia 18, segunda-feira. Que as agências... do INSS em Porto Alegre, todas elas são deficitárias em termos de pessoal. Mas o fechamento que foi determinado no dia 21 do mês passado se concretizou segunda-feira dessa semana, dia 18. Então, na segunda-feira, dia 18, fecharam 2 agências em Porto Alegre. A agência da Protásio Alves, a agência Petrópolis, fechou, e fechou a agência Zenha, na esquina da Érico Veríssimo, praticamente ali. Essas 2 agências tinham uma demanda praticamente aí de 40, 50 mil benefícios em manutenção cada uma. Essa da Zenha ali na frente da Zero Hora? Isso. Ali fechou, é? Essa em cima da Costaneira. Isso, ali fechou? Agora é um supermercado, fechou. Essa não existe mais. E a da Protásio Alves, lá em cima, quase esquina com a Carlos Gomes, isso, também fechou. Mas até se entende por que é que essas agências fecharam. As 2 funcionavam em prédios alugados. Um valor de aluguel astronômico. Quando é para governo, né? Quando é para governo. O cara cobra. Agora, o prédio do governo, então... outra coisa que eu achei importante, que seria bom comentar, um caso que aconteceu semana passada, e que sirva de alerta isso para as pessoas, uma simulação de valor do benefício, em que um segurado foi até o INSS simular o valor da aposentadoria para saber quanto ganharia se aposentasse, né? E o INSS disse que, infelizmente, isso não era possível, eles não fazem, de fato, não fazem esse cálculo. E ele argumentando que, conversando ali com outros advogados no térreo,
ele argumentando que pretendia ganhar em torno de R$ 5.000, porque ele estava contribuindo como empregado, mais ou menos aí R$ 2.800, R$ 3.000, e ele complementava o teto da Previdência como autônomo, né? Então ele disse, a minha contribuição vai ser boa porque eu não consegui um emprego igual como eu estava antes, recolhendo pelo teto, mas eu estou fazendo uma complementação paralela, concomitante, para me aposentar pelo teto. Aí um ficou olhando para o outro, e, vem cá, mas quem foi que lhe orientou a fazer dessa forma? Ele disse, não, ninguém. Eu verifiquei o valor do teto da Previdência, abati, descontei o valor que eu estou recebendo como empregado e eu estou recolhendo como autônomo essa diferença. Então, alertamos ele, olha, você não deve fazer dessa forma porque o INSS não vai somar os dois valores, como você pensa, 3 mais 2 igual a 5. Não vai dar isso. E por que não vai dar? Porque, de fato, a legislação é bem clara. Quando existe atividade concomitante, o cálculo é diferenciado, a Previdência não vai somar os dois. Então, muita gente hoje que se encontra nessa situação, recolhendo como empregado e, paralelamente, como atividade autônoma ou até com outro emprego, né, podendo ser 2 empregos em horários diferentes, claro, a Previdência não vai somar os dois. Fiquem bem alertas, principalmente quem está fazendo contribuição como autônomo, paralela. Por quê? Porque o ideal nesses casos é manter, então, uma contribuição elevada como autônomo e falar com o seu patrão lá para parar o desconto da Previdência, ou arrumar um emprego onde fique no teto contributivo, porque não vale a pena você arriscar fazer uma contribuição paralela para atingir o teto. A Previdência não vai somar os dois. Tá, e me diga uma coisa, a Previdência não soma os dois, e esse dinheiro que eu coloquei, digamos assim, que foi o meu caso, digamos, hipoteticamente, eu tenho como reaver? Porque eu estou pagando e a Previdência não vai levar em conta, quer dizer, é um dinheiro que eu teria direito à restituição. Sim, a Previdência alega o seguinte, Silvio, você tem 2 formas, basicamente, de contribuir para a Previdência de forma autônoma, né? Ou você paga como autônomo e aí fica implícito uma atividade autônoma, né? Ou como facultativo, né? Como facultativo, você só pode recolher se você estiver desempregado. Então, descarta essa contribuição como facultativo. Então, sobra o autônomo, o código 1007, que é para o autônomo genérico. Só que essa atividade autônoma, ela já presume o exercício de uma atividade autônoma. E se você exerce uma atividade, a Previdência diz que você é obrigado a recolher. Não importa a finalidade. Exerceu a atividade, tem que recolher. Mas eu vou recolher sobre um salário. Tudo bem. A Previdência exige que você recolha, se é um autônomo, né? Agora, quando eu digo que a Previdência não soma, também é um pouco de exagero. Ela vai somar, mas ela vai somar esses 2 valores da seguinte forma, Silvio. Você imagina que uma pessoa tem, de forma concomitante, apenas 3 anos nos últimos 20. 3 anos. Esses 3 anos serão 3/30, ou seja, 1/10 do cálculo final, ou seja, vai agregar alguns centavos lá no fim. Por isso que eu digo, é inviável. Não vale a pena. Não vale a pena. Tá bom, Rui, obrigado pela tua presença aqui. Naturalmente, é bom sempre lembrar o seguinte, a reforma da Previdência é imprescindível, nós temos que colocar na cabeça isso, porque hoje nós estamos aposentados recebendo, é porque ainda tem recurso para isso, que daqui a pouco vai acabar. Então, não é questão partidária, não é questão ideológica, é questão administrativa e de custo-benefício. Se não houver essa reforma da Previdência, seja qual for o governo eleito agora em outubro ou novembro, no segundo turno, vai ter que fazer essa reforma da Previdência. Tomara que nós tenhamos um pouco mais de consciência e possamos transmitir aos nossos parlamentares, nossos representantes, esta necessidade lá para que o Congresso também aprove isso. Rui, obrigado pela tua presença, até a semana que vem. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já.